pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estamos aqui para a correção da nossa atividade, né, que foi proposta na semana passada e é sobre a organização dos seres vivos. Então nós vamos iniciar aí com a primeira questão, deixa eu trazer mais para cá para vocês observarem. E diz o seguinte: observe as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta dos níveis de organização de ecologia. Então, ele está querendo do grupo mais restrito ao mais amplo, certo? Então, nós temos aí as alternativas colocadas em uma sequência, ok? Onde 4 dessas alternativas estão alternadas e somente uma estará correta. E aí, para melhor responder essa questão número 1, nós vamos ver uma imagem aqui que também vai facilitar e fazer, né, uma revisão acerca da organização dos seres vivos, certo? Então, nós temos aqui, nessa imagem, a organização da vida por completo, certo? Então, para iniciar, nós temos os átomos. Os átomos são aquelas partículas, as menores partículas de qualquer corpo, certo? De qualquer organismo, e é aquela partícula considerada indivisível, né? E tão pequena que ela é, a menor parte do todo, certo? E nós temos que o conjunto de átomos vai formar o quê? As moléculas, né? Inclusive, a gente tem aqui a moléculazinha de água. Então, várias moléculas juntas conseguem formar essas organelas aqui, certo? As organelas são estruturas que compõem uma célula. Então, várias organelas juntas formam as células. As células, por sua vez, vai formar os tecidos. Tecido, portanto, é um conjunto de célula, célula é um conjunto de organela, organela é um conjunto de moléculas e moléculas o conjunto de átomos. Então, sempre será essa sequência, né, a correta para a organização da vida. Então, continuando aqui dos tecidos, os tecidos conseguem formar os órgãos, certo? E os órgãos juntos formam um sistema. Então, sistemas são conjuntos de órgãos. Qual é o órgão que a gente tem aqui? O osso, né? E vários ossos juntos, porque os ossos são órgãos, vários ossos juntos formam o sistema ósseo, né? É o esqueleto aí. Então, o sistema, junto com outros sistemas, porque esse aqui é o sistema ósseo, mas nós temos o sistema reprodutor, o sistema respiratório, né? Circulatório, todos esses sistemas juntos formam quem? Olha aqui, o organismo, certo? Então, quando eu tenho vários organismos da mesma espécie, veja que aqui são todos, né, da mesma espécie. Aí eu tenho uma população. Ah, então quer dizer que população é o conjunto de organismo, sendo ele da mesma espécie? Sim. E se aqui fosse cachorro? Todos eles seriam cachorro, teríamos a população de cachorro. Se fosse gato, todos eles fossem gatos. População de gatos, certo? Agora, quando eu junto várias populações, a população de gatos, a população de cachorros, né? De ursos, de raposas, aí eu formo uma comunidade. Comunidade são todas as populações juntas, certo? Populações diferentes em um ambiente formam a comunidade. E aí, depois da comunidade, nós vamos ter o ecossistema. E o que é o ecossistema? São as comunidades interagindo com o meio ambiente, certo? Todas as interações ambientais, chuva, ar, vento, mais a comunidade, formam o ecossistema. Nossa, então o que é formar a biosfera? São todos os ecossistemas. E além do ecossistema terrestre, nós temos outro? Sim, nós temos outros. Nós temos o ecossistema aéreo e o ecossistema aquático. Então, os 3 ecossistemas, né, todos os ecossistemas juntos, terrestres, aquáticos e aéreos, formam a nossa biosfera, que seria o todo, ok? Então, para responder aí a primeira questão, nós temos que, para responder nessa primeira questão, que observar a sequência, certo? Então, aqui na letra A, nós temos população, aqui, ecossistema, biosfera e comunidade. Por que essa alternativa A está incorreta, gente? Porque população, o conjunto de população não forma ecossistema. O conjunto de população, nós vimos lá que forma o quê? Comunidade. Então, aqui já deu um erro, né? E biosfera é o final, seria o todo. Jamais um conjunto de biosfera vai formar uma comunidade. Então, a gente já descarta.
Então, pessoal, na letra B, nós temos que população, né? Conjunto de população forma o quê? Comunidade, certíssimo, né? As populações juntas formam as comunidades. E tem também que as comunidades formam o ecossistema, correto. E tudo isso forma quem? A biosfera. Então, biosfera é sim o final, né? Aqui está colocado corretamente na alternativa B. Essa seria a nossa alternativa correta, né? Guarda ela aí. Aí nós vamos ver por que não seria a C, né? C está dizendo que comunidade forma população. Isso aqui está invertido, certo? Que já está invertido, né? O está aí. Ecossistema, biosfera, a sequência está correta. Só voltando aqui. Vamos lá? Ótimo. Então, na letra C, nós temos o erro aqui, porque foi invertido, né? E na letra D? Na letra D, onde está o nosso erro? Comunidade forma ecossistema. Opa! Até aí vamos considerar, né? Mas aí já tem biosfera e, por último, população. O erro maior estaria aqui, gente. Biosfera sempre será o nosso grande finale, né? E na letra E, nós temos que biosfera no início, depois ecossistema e o erro aí é total, não seria a alternativa E de forma alguma. Então, pessoal, eu gostaria também de mostrar para vocês que aí está toda a organização, certo? Mas em algumas questões nós podemos encontrar parte delas. Tipo, eu sei que célula, o conjunto de célula forma tecido. Sei que os tecidos formam os órgãos e os órgãos formam o sistema. Mas a questão pode ocultar todos esses passos aqui e colocar só a biosfera no final. Fica correto? Fica, certo? Pode ocultar o início e colocar só algumas partes, mas você tem que memorizar a sequência correta, ok? Porque a questão pode ocultar. Por mais que oculte, né? Esconda algumas partes, se você souber a sequência correta, você não vai errar em hipótese alguma questão dessas. Então, o que você tem que saber? Que célula, tecido, órgão, sistema. Os sistemas formam o quê? Os sistemas formam o organismo. O organismo da mesma espécie vai formar a população. A população vai formar o quê? O que seria aqui? Comunidade, né? E comunidades interagindo com o meio ambiente, forma ecossistema e depois biosfera. Então, se a questão colocasse daqui, pulasse para cá, você entenderia que estaria correto, ok? Então, sabendo essa sequência, não tem como errar. E vale lembrar aqui que em algumas questões são colocadas algumas partes. Então, se eu colocar célula, sistema e biosfera, ficaria correto, porque eu sei a sequência, ok? O que não pode ser invertido é essa sequência aqui. Tipo, se eu colocar órgão, forma célula, então já fica errado. Você sabendo a sequência, a alternativa pode vir só com 3 níveis desses. Que aí, você sabendo a sequência, você consegue identificar se está na sequência correta ou não. Tudo bem? Então, a primeira questão, nós temos a alternativa B, certo? Então, a alternativa B seria a nossa correta, ok? Marquem aí. Vamos para a segunda questão. Então, vamos à nossa questão de número 2, que vai tratar da energia nos ecossistemas, não é isso? E ela diz o seguinte: analise as proposições abaixo a respeito da energia nos ecossistemas, marque V para verdade e F para falso. No item 1, nós temos que os organismos fotossintetizantes, como algas e plantas, são capazes de capturar a energia luminosa do Sol e convertê-la em energia química, que fica armazenado nas moléculas das substâncias orgânicas. E esse processo é chamado de fotossíntese. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai nos mostrar o que o item 1 está afirmando, ok? Pronto, pessoal. Aqui essa imagem nos mostra a fotossíntese, né, que é esse processo que nós conhecemos já há algum tempo, e diz o seguinte: há uma captação da energia solar, né, energia luminosa. Essa energia ela é armazenada aqui nas moléculas orgânicas, veja só. Essas moléculas elas fazem esse armazenamento dessa substância química, né, que é proveniente da energia luminosa, e ela serve para a manutenção da vida, certo?
todos os outros níveis tróficos, né, quem vai ser consumidor primário, secundário, precisa de alimentação. E aí diz também que essa energia luminosa ela é convertida em energia química, que fica sendo armazenada aí nas moléculas orgânicas. É isso que diz no item 1, né? Observando esse processo de fotossíntese que nós já conhecemos, nós podemos detectar que todas as informações do item 1, que nós vamos conferir agora, são realmente verdadeiras. E então, pessoal, para conferir, organismos fotossintetizantes, podem ser algas ou plantas, né? São capazes de capturar a energia luminosa do Sol, como nós vimos na imagem, convertê-la em energia química, né, que vão ficar armazenadas nas substâncias orgânicas, e tudo isso aí nós chamamos de fotossíntese, conforme nós vimos lá na imagem, tudo bem? Então, nós vamos colocar aqui que o nosso item 1, veja só, vocês já podem responder, corrigir, conferir a atividade de vocês. O item 1 é verdadeiro, tudo bem? Vamos ao item 2. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transmitida ao nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento para a manutenção de sua própria vida. Opa, eu vou mostrar também uma imagem que vai definir o que esse item 2 está afirmando. Vejam só. Pronto, gente, essa é a boa e velha pirâmide de energia, a qual nos auxilia, né, a estudar a ecologia, a transferência de energia nos ecossistemas. Lá no nosso item 2, diz que a energia que é transferida para o nível seguinte é sempre menor. Vejam só, é realmente uma verdade. Aqui são os produtores, produzem muita energia, né? Para os consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. O consumidor primário vai consumir parte dessa energia que foi produzida aqui, porém, vai gastar um pouco, né, com as suas necessidades, ele gasta um pouco dessa energia e transfere uma parte menor ainda para o consumidor secundário, que por sua vez vai gastar um pouco dessa energia e transmitir, né, uma parte menor para o consumidor terciário. E assim sucessivamente, o terciário gasta um pouco da energia e transfere uma parte menor. Então, a energia que é transferida de um nível para outro, ela sempre passa em escala menor, ok? Então, é o que diz no item 2, que nós vamos conferir lá, ok? O que a gente viu na imagem, vocês podem até fazer um printzinho aí do item 2, ler mais uma vez, né? Para conferir, mas é tudo verdade, gente. Então, aqui nós vamos marcar que é verdadeiro, ok? E vamos para o item 3. Aqui no item 3, diz que a transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, tem início nos organismos produtores, passa para os consumidores e finaliza com os organismos decompositores. Vejam só, quando eu digo que a energia ela é unidirecional, é porque ela segue uma única direção. Vamos ver aqui na nossa imagem, né? Muito bom. E a gente observa que a energia ela é unidirecional, né? No ecossistema. Vejam aqui, tem uma única direção. Em hipótese alguma, a energia vai voltar para o nível anterior. Ela sempre segue, ela é consumida aqui na primeira instância, ela é produzida, né, no vegetal, através da energia luminosa. Depois que ela é produzida, ela é consumida e passada na forma dessa direção única, nesse único sentido, unidirecional. Jamais vai ser revertida a direção da energia, é sempre passado de um nível para o outro. E é também decrescente, como a gente viu no item anterior, né? Decrescente por quê? Esse aqui consumiu um nível de energia maior, né? Mas vai gastar nas suas necessidades vitais e o que vai ser transmitido ao próximo nível é uma quantidade menor. Então, é decrescente por essa razão, certo? Então, voltando à questão, a gente percebe que a afirmação ela é verdadeira também. Vocês podem fazer mais um print aí ou dar uma pausa, né, no vídeo e nós vamos colocar aqui, ele é também verdadeiro, certo? E vai finalizar lá nos decompositores, né?
Então, é tudo verdadeiro, toda verdadeira a informação que tem nesse item 3. Vamos ao item 4. Os consumidores primários obtêm a energia necessária à sua sobrevivência alimentando-se diretamente do organismo fotossintetizante. E a gente volta à mesma imagem para conferir. Podemos observar que o consumidor primário realmente obtém toda a energia necessária do consumidor, do produtor, aliás, o produtor aqui, né, que é quem faz a produção de energia. Então, o consumidor primário consegue essa energia diretamente dos produtores. Isso também é uma verdade. Então, nós vamos ter que é verdade também, não é isso, gente? Item 4. E agora vamos ao item 5, né? Da nossa questão aqui. Os organismos decompositores obtêm a energia necessária à sua sobrevivência através da decomposição da matéria orgânica morta. Na imagem que vocês vão conferir agora, nós vamos poder observar que os decompositores sempre estão aqui, ó, né? Vão ser fungos, bactérias, né? Esses organismos decompositores, eles se alimentam sempre da matéria orgânica, né, morta, quando acontece, né, essas matérias, elas ficam sem vidas e aí os decompositores fazem a sua alimentação. Então, é mais o item verdadeiro, vamos colocar lá, nosso item também verdadeiro, né, aqui, verdadeiro. Pronto, a gente tem que todas, né, as afirmativas da questão 2, todos os itens são verdadeiros. E passamos então para a questão número 3, que diz o seguinte: no Pantanal existe um grande número de ecossistemas aquáticos, formado por rios, lagoas e áreas inundáveis. Dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de águas microscópicas que crescem abundantemente nesses ambientes. Esses organismos exercem em seus ecossistemas qual função referente ao nível trófico? Então, pessoal, eu convido vocês a verem aqui uma imagem de um ecossistema aquático. Pronto, aqui está. Esse é o ecossistema aquático, certo? No ecossistema aquático, nós vamos ter plâncton, nécton e bentos, certo? O que são essas partes no ecossistema aquático? São seres referenciais. Os bentos, por exemplo, são fixos, né, e são animais de profundezas, né, ficam presos ao substrato no fundo, né, dos oceanos, de rios, enfim. Os néctons, eles não ficam presos, eles conseguem nadar e conseguem se movimentar contra a correnteza, por isso são chamados néctons, certo? Já o plâncton, eles conseguem ficar suspenso na água, certo? O plâncton, eles são ditos seres errantes. Por que eles são errantes? Porque eles não conseguem ter uma movimentação de acordo com o gradiente deles. Então, eles vão para onde a água levar. Eles não têm um movimento como o nécton tem, certo? Então, qual é a característica dos bentos? São de profundezas, né? Os seres das profundezas e ficam fixos ao substrato. Néctos conseguem se locomover, conseguem até contra a correnteza da água e os plânctons não conseguem ter esse movimento, né? E contra a correnteza. Pelo contrário, eles são levados pela água, né? De acordo com o movimento da água. Então, o plâncton ele vai se dividir em dois grupos, fitoplâncton e zooplâncton. Quem são os fitoplânctons? O próprio nome já vai nos fazer lembrar, são animais que fazem fotossíntese. Logo, eles serão os produtores, né, no ambiente aquático, porque eles realizam fotossíntese. São as algas e as cianobactérias, certo? E quem são os zooplânctons? São pequenos animais, né, crustáceos, que aí eles não fazem fotossíntese, por isso eles são chamados de zooplâncton. Eles dependem, né, dos fitoplânctons para que possam se alimentar, para que possam se nutrir. Todos os animais, né, e os seres vivos aqui do ambiente aquático vai precisar de consumo, né, dessa energia que o fitoplâncton produz, que são os produtores.
E aí, pessoal, conhecendo agora o ambiente aquático, né, esse ecossistema aquático, nós sabemos agora quem são os bentos, quem são os néctons, quem são os plânctons, e sabemos mais ainda, o mais importante, que fitoplânctons são seres produtores, né, de energia, eles fazem fotossíntese, e que eles são representados pelas cianobactérias e principalmente pelas algas, tudo bem? Então, sabendo disso, nós voltamos à nossa questão. E observamos aqui, que a questão diz: dá-se o nome de fitoplâncton à comunidade de algas microscópicas que crescem abundantemente nesses ambientes, nos ambientes aquáticos. Então, dá-se o nome de fitoplâncton, né? Antes a gente se perguntava o que é isso. Agora nós já sabemos que fitoplâncton são aqueles seres que são o quê? Produtores. Eles fazem o quê? Fotossíntese, é isso mesmo, gente. Então, esses organismos exercem em seus ecossistemas qual função referente ao nível trófico? Então, qual é a função deles? Produzir energia, não é isso? E eles são o quê? No nível trófico, eles são os produtores. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. Pronto, respondida aí a nossa questão, nós iremos agora para a questão número 4. Pessoal, dando continuidade ao nosso texto, né, na questão 4, constantemente ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como esqueléticos e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de... seria um conjunto de órgãos, pessoal. Os sistemas são formados por órgãos, certo? O conjunto de órgãos vão formar os sistemas, ok? E agora vamos para a questão de número 5. Que diz assim: os seres vivos estão separados em diferentes níveis de organização. Quando falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie, que ocupa a mesma área geográfica, referimos-nos a qual nível? Então, nós vimos também no início dessa aula os níveis, de organização, e quando se diz que o indivíduo ele é da mesma espécie, ele está formando, então, uma população, gente. Quando indivíduos da mesma espécie se reúnem numa mesma área geográfica, está formando uma população, ok? Aí está respondida a nossa atividade, né? Aí está o capítulo 2, as páginas para vocês conferirem. Espero que tenham compreendido e eu estarei à disposição de vocês para qualquer dúvida que venha a surgir, tudo bem? Bons estudos. Revisem, Façam revisão dessas questões e até a próxima aula. Tchau, tchau!